Olá, meu nome é Vanderly Mendes e vamos discorrer sobre o caso Tavares Pereira, onde em 16 de novembro de 2023, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu uma sentença na qual declarou a responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil pelo uso desproporcional da força empregada pela Polícia Militar, ocorrida em 2 de maio de 2000, contra Antônio Tavares Pereira e outros trabalhadores rurais que buscavam manifestar-se publicamente devido à consequente violação de seus direitos à vida, à integridade pessoal, à liberdade de pensamento, de expressão. Além disso, o tribunal considerou o Brasil responsável internacionalmente pela violação dos direitos em detrimento dos familiares do senhor Tavares e de 69 trabalhadores rurais feridos. A Corte também considerou longa a duração do processo civil iniciado pelos familiares para a reparação dos danos morais e, consequentemente, sua morte. Vamos aos fatos. No período em que se deu o ocorrido, o Brasil já enfrentava desafios relacionados à distribuição de terras e à persistência de obstáculos no acesso à terra para a população rural. E essa situação gerou tensões entre os trabalhadores rurais e a força pública, atos de repressão e violência. Nesse contexto, surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, doravante MST, onde o mesmo já está presente em 24 estados do Brasil, com cerca de 450 mil famílias participando desse movimento. Ocorre que no dia 2 de maio de 2000, aproximadamente 50 ônibus com trabalhadores rurais integrantes do MST, entre os quais havia criança, dirigiam-se à cidade de Curitiba, no Paraná, para realizar uma marcha pela reforma agrária em frente ao prédio do INCRA. A Polícia Militar do Paraná instruiu o comando da polícia para que reforçasse o pessoal do batalhão da Polícia Rodoviária com o objetivo de interceptar os ônibus e ordenar o retorno caso portassem armas e tivessem intenção de invadir bens públicos. O fundamento dessa decisão foi um alerta emitido pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná sobre possíveis protestos que ocorreriam entre os dias 30 de abril e 1º de maio de 2000, bem como um interdito proibitório emitido por uma autoridade judicial que proibia a ocupação de edifícios públicos de uso do Estado do Paraná, localizados no centro de Curitiba. A decisão autorizava a Polícia Militar a impedir a invasão dos edifícios públicos e, consequentemente, pudessem causar algum dano a esses bens. Quando os trabalhadores estavam a caminho de Curitiba, alguns ônibus foram detidos pela polícia, que revistou os passageiros e confiscou vários objetos, como foices, facões, enxadas, bandeira, um revólver, pedaços de madeira, canivete, dinheiro e documentos pessoais. Em seguida, a polícia escoltou a caravana até Curitiba. Porém, antes de chegar, foi ordenado que retornassem ao interior do Paraná, com o argumento de que o interdito proibitório autorizava a não permitir a entrada dos manifestantes na cidade. Então, eles iniciaram o retorno. Percorrido 15 quilômetros da rodovia 227, o ônibus que se encontrava Tavares Pereira parou ao ver que outros ônibus que transportavam manifestantes tinham parado na via e estavam do outro lado da rodovia. Os policiais ordenaram que eles não descessem, porém eles desceram a si mesmos. Foi quando iniciou-se uma confusão generalizada, onde foi disparado, houve disparo com armas de fogo, o qual atingiu o senhor Antônio Tavares Pereira, que foi socorrido e levado ao hospital dos trabalhadores e por seus próprios companheiros, onde faleceu em consequência de uma hemorragia aguda. Em seguida, a polícia militar desobstruiu a rodovia, mediante gás lacrimogêneo, balas de borracha, cães, força física e armas de fogo, resultando em ao menos 197 pessoas afetadas e 69 pessoas feridas. Ao menos 219 policiais participaram dessa operação. Em 4 de maio, a Polícia Militar do Estado do Paraná iniciou a investigação sobre a morte do senhor Tavares Pereira. Em 5 de outubro de 2000, o Ministério Público Militar solicitou o arquivamento da investigação e, em 10 de outubro do mesmo ano, o juiz auditor militar decidiu arquivar o procedimento de investigação. Em dezembro de 2002, a viúva do senhor Tavares Pereira e seus filhos apresentaram uma ação de indenização contra o Estado do Paraná para obter reparação civil
pelos danos morais e materiais causados. Oi, gente, eu me chamo Isabelle e eu vou falar um pouco sobre o direito à vida, a integridade pessoal, a liberdade em pensamentos e de expressões, da reunião, da criança e circulações em relação às obrigações de respeito e garantia. Então, o tribunal ele analisou o caso com base nos direitos fundamentais, que o uso da força por parte dos corpos de segurança do Estado em contexto de protesto social, sobre o primeiro ponto, ele afirmou que o Estado tem a obrigação positiva de facilitar o exercício pacífico do direito de reunião, garantido a quem se manifesta o acesso ao espaço público e a proteção contra ameaças externas, quando necessário, e que deve ter particular importância em relação a manifestações, organizações por grupos sociais ou população marginalizadas, particularmente excluídas do debate público. E, além disso, ele destaca que, durante a manifestação pacífica, os agentes do Estado têm o papel de manter paz e proteção às pessoas, especialmente aquelas crianças, que estão lá com os pais ou com algum responsável participando, e bens como praças e ruas. E o Estado deve permitir a manifestação nos espaços públicos, como eu falei, E nos casos em que se justifique a imposição de restrições, estas devem estar previstas em leis, perseguir um fim legítimo e cumprir os requisitos necessários, necessidade e proporcionalidade. Olá, meus nobres colegas, me chamo Daniele Monteiro. Eu vou abordar sobre os direitos e as garantias judiciais e a proteção judicial. Bom, preliminarmente, em relação às obrigações do Estado de respeito, garantia e adoção de disposições do direito interno, o Tribunal identificou diversas violações na investigação e julgamento das lesões corporais sofridas pelos manifestantes e na apuração da morte do senhor Antônio Tavares Pereira. No caso das lesões corporais, o Tribunal advertiu que não foram realizadas investigações e julgamentos para determinar a responsabilidade pelos danos causados, nem de ofício e nem mesmo após o pedido formalizado por alguns trabalhadores e seus advogados, junto à Delegacia de Polícia de Campo Largo. No que tange à morte do senhor Antônio Tavares Pereira, o Tribunal observou que a investigação ocorreu no âmbito da Polícia Militar do Estado do Paraná, dentro de um processo penal militar. No entanto, ao considerar que os fatos foram classificados como crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento deveria ter sido da Justiça Penal Comum e não da Justiça Militar. Essa jurisdição militar, além de ser inadequada para o caso, não oferecia sequer garantias de independência e imparcialidade. A investigação conduzida pela Polícia Militar e pelo Ministério Público Militar continha elementos estigmatizantes contra os manifestantes e baseou-se em conclusões precipitadas sem uma avaliação probatória aprofundada. O tribunal ressaltou que o Ministério Público Militar tinha a prerrogativa de prosseguir com a ação penal, solicitar novas provas ou arquivar a investigação. Entretanto, a forma como o caso foi tratado levou ao seu encerramento sem julgamento adequado. Dessa forma, a Corte concluiu que a aplicação da jurisdição militar para investigação e julgamento do morte do senhor Tavares Pereira contrariou os princípios da excepcionalidade e restrição que caracteriza essa jurisdição. Além disso, a legislação interna vigente na época continha contradições que permitiram a condução da investigação dentro da Justiça Militar, resultando na violação dos princípios de independência, imparcialidade e do direito ao juiz natural. Diante disso, a Corte responsabilizou o Estado pela violação do artigo 8.1 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e, em relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, o prejuízo dos familiares do senhor Tavares Pereira. Além disso, a Corte verificou que não foram adotadas diligências mínimas exigidas pelos patrões interamericanos na investigação da morte do senhor Tavares Pereira. Houve falha na prestação do local do crime e na coleta, recuperação e guarda das provas materiais. No que se refere às lesões sofridas pelos trabalhadores e manifestantes, também não houve investigação adequada, evidenciando a falta de devida diligência, especialmente por se tratar de pessoas defensoras de direitos humanos.
Em decorrência dessas omissões, a Corte concluiu que o Estado também violou os direitos previstos no artigo 8.1 e 25 da Convenção Americana, um prejuízo dos familiares do Sr. Tavares Pereira e dos 69 trabalhadores rurais identificados na sentença, que foram feridos nos eventos de 2 de maio de 2000. Por fim, ao analisar a razoabilidade do prazo processual, a Corte optou por não avaliar o tempo de duração do processo penal militar, que levou 5 meses, e do processo penal ordinário levou cerca de 3 anos. No entanto, a Corte considerou que o tempo decorrido desde a interposição das ações civis de indenização até o presente momento foi excessivo. A conduta das autoridades estatais contribuiu para um atraso injustificável do processo, violando assim a garantia de prazo razoável prevista no artigo 8.1 da Convenção Americana. Dessa forma, o Estado foi considerado responsável por essas violações que afetaram diretamente familiares do senhor Antônio Tavares Pereira e os trabalhadores rurais do referido evento. Eu passo a palavra para minha amiga, que irá falar sobre direito à integridade pessoal dos familiares do senhor Antônio Tavares. Olá, boa tarde. Eu me chamo Dariane Martins. Agora eu vou falar um pouco sobre o direito e a integridade pessoal dos familiares do senhor Antônio Tavares, em relação ao deveres de respeitar e garantir que esses direitos fossem cumpridos. A Corte observou que com a morte do senhor Antônio Tavares, gerou grandes impactos negativos na vida dos seus familiares. Além disso, lembrou que as supostas vítimas estavam em uma situação vulneráveis, uma vez que o senhor Tavares era a grande prova viva do sustento econômico da sua família e para as necessidades especiais do cotidiano. Então, com a morte do senhor Antônio Tavares, trouxe grandes impactos à sua família. Ou seja, a sua família ele era o suporte especial da sua família. Ou seja, ele trazia o sustento para a sua casa. E aí o senhor Antônio Tavares, diante disso, a Corte considera que esses deveres devem se cumprir, devem ser amparados, a sua família deve ser amparada de forma mais abrangente pelo governo, uma vez que o governo foi a justiça norte-americana condenou a justiça brasileira, uma vez que deve se cumprir, né? Vamos lá. Diante disso estavam a sua esposa, Maria Sebastiana, e os seus filhos, que eram a Ana Lúcia, o João Paulo, a dona Ana Cláudia, e o Samuel e a Ruth. Esses eram os filhos, sua esposa e seus filhos, no qual dependiam do seu Antônio Tavares. Essa reparação, a Corte Americana exigia que a sentença deveria se cumprir imediatamente, trazendo uma forma de reparar todo o desgaste que a família vinha sofrendo, principalmente com tratamento médico, psicólogos e psiquiatra, garantindo que a família do senhor Tavares, que foram vítimas do governo, tivesse melhor amparo, pudesse com que os seus deveres fossem cumpridos, e que o governo, na época do Paraná, deveria cumprir a integridade, ajudar com que a integridade de cada um deles fosse estabelecida, cumprindo com as ordenanças no qual eles estavam fazendo. No monitoramento, adequar que o ordenamento jurídico seja cumprido de forma sábia, garantindo assim o direito de cada um deles. Pagar as quantias que estavam fixadas no ordenamento, e uma indenização também solicitava que seja dada uma indenização tanto material e imaterial e o reembolso dos custos no qual foi acontecendo. Como vocês sabem, a justiça norte-americana culpava, por toda a situação, como os nossos nobres colegas já falaram anteriormente, a morte do senhor Tavares trouxe em relação ao governo a qual eles foram impedidos. Nesse momento, eles estavam fazendo uma manifestação para defender as suas terras, para defender. E lá foi colocado que a polícia, a polícia ordenou que eles parassem, e ela cumpriu o poder e acabou resultando na morte dos trabalhadores, e um deles era o seu Antônio Tavares, no qual ele era um grande agricultor e estava ali defendendo a sua terra. E com isso a família veio sofrendo toda essa situação. Então eu quero deixar aqui para vocês, que vocês se façam entendido, e foi isso o nosso trabalho.